Olha, gente, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, disse nesta quinta-feira que a nova vacina russa contra a Covid-19 ainda é muito incipiente e rasa, mas não descartou não a possível utilização dela no futuro. Pazuello reforçou que a parceria com a Universidade de Oxford ainda se mostra a melhor opção para o Brasil. Durante a sua participação em audiência pública no Congresso, o ministro afirmou que se reuniu nesta quarta-feira por videoconferência com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, representantes da Anvisa, da empresa Rússia que desenvolve a vacina e também da embaixada russa no Brasil. O governo federal deve ter reunião nos próximos dias com os desenvolvedores da droga para traçar as diretrizes de testagem. Ainda sobre a pandemia de coronavírus no país, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o uso da hidroxicloroquina no tratamento da doença e disse ser a prova viva da eficácia do remédio. Abro aspas. Sabemos que mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil. Caso tivessem sido tratadas lá atrás com esse medicamento, esses óbitos poderiam ter sido evitados. Aqueles que criticaram a hidroxicloroquina não apresentaram outra alternativa. E aí, Constantino? Olha, Paulo, começando pela hidroxicloroquina, né? O próprio Pazuello, ministro da Saúde, diz nessa fala dele, nessa entrevista, que 50% da demanda pelo remédio que ele recebe no Ministério, ele não tem como atender. Metade. Né? E isso vem de onde? Das secretarias municipais. Então ele diz hoje que não tem nenhum remédio em estoque. Né? Ele deixa muito claro isso. Há uma demanda. Então, houve uma politização muito grande da hidroxicloroquina, já falamos inúmeras vezes disso aqui, né? E é um negócio bizarro, um remédio que tem mais de 7 décadas, que vendia sem prescrição, né, que nem aspirina, em farmácia, que a maior emissora de televisão do Brasil recomendava para mulher grávida, durante a época da Zika, e de repente fica essa celeuma toda em torno de um remédio que as pessoas tomam de forma profilática. Então a demanda, ela existe, ela não é coisa do Bolsonaro, né, ou coisa do Trump. Vários médicos, a gente soube depois, né, vários médicos de governos que são opositores do presidente e por isso tentam se vender muito como científico para poder colocar o presidente como um obscurantista terraplanista, né, eles tomaram a hidroxicloroquina quando tiveram começos de sintomas e recomendaram. Então, é um negócio bizarro. Eu não sei quantas vidas teriam sido salvas se dava para evitar isso, e claro que não é um argumento científico o fato de que o presidente tomou e se curou. Isso aí é não entender nada do método científico, né? Por essa linha de raciocínio, banho de pipoca cura gripe, porque tem gente que acredita nisso, né? Tomou banho de pipoca e acabou a gripe, né? Óbvio que isso não é um argumento científico. Tem que fazer um teste duplo cego, um negócio com uma amostragem significativa, o que não foi feito em vários testes que condenaram a hidroxicloroquina. Isso é importante destacar. Inclusive aquele lá que foi parar na justiça e que foi usado pelo ortopedista político, o senhor Mandetta, que politizou também a pasta. Então, tem muita politização nessa história toda e pouca gente preocupada com as vidas de fato, né? Há algumas pessoas aí argumentando, com base no estudo, até a jornalista da Gazeta do Povo fez um levantamento, né, de que 1/3 das mortes que estão sendo computadas aí nesses 100 mil mortos e mais já passou, né, 1/3 apenas seria de fato o número extra pela Covid-19. E o resto são pessoas que já estavam, de alguma forma ali, mais para lá do que para cá e morreram com o coronavírus ou não, e não pelo coronavírus. E são com base em números comparando com o ano passado, né? Ou seja, as mortes que desapareceram de pneumonia e de várias outras doenças que foram substituídas pelas mortes de coronavírus. Então isso também vai ter que ser analisado com o tempo lá na frente. Tem muita desinformação aí nessa história, né? Sobre a vacina russa, Paulo, para finalizar, o Pazuello foi diplomático. O que ele vai falar de diferente disso? Tem que ver, ainda é muito rasa a informação que temos e vamos aguardar. Não descartamos. O que ele vai falar de diferente disso? Mas tudo leva a crer que a de Oxford vai ser o caminho do Brasil. Tomara, né? Eu tenho vários motivos, né, para acreditar que a de Oxford deverá ser mais segura. Eu tomaria a de Oxford e não a da China e nem a da Rússia. Josias.
Olha só, a pandemia está deixando o governo meio tonto, né? Enquanto em Brasília o general Eduardo Pazuello, que está ali interino na saúde já há 3 meses, diz a parlamentares que ainda não se sente seguro para adquirir a vacina da Rússia contra o coronavírus, que faltam evidências científicas da sua eficácia, é tudo muito raso, ele ainda prefere apostar na vacina desenvolvida em Oxford. Simultaneamente, num comício disfarçado de inauguração de obra lá no Pará, o presidente Bolsonaro declarou que as mais de 100 mil mortes ocorridas no Brasil teriam sido evitadas se os doentes tivessem sido tratados desde o início com hidroxicloroquina. Ele não falou um caso ou não, as mais de 100 mil mortes teriam sido evitadas. Mesmo reafirmando que não há comprovação científica da serventia da cloroquina no tratamento da Covid, o Bolsonaro disse ser a prova viva de que o medicamento funciona. Quer dizer, ele desconsidera o fato de ter sido um paciente assintomático. Na prática, o Bolsonaro chamou o ministro da Saúde, os cientistas, os chefes de Estado, a população mundial, chamou todo mundo de imbecil. Porque dispondo de um remédio tão eficaz, capaz de deter o coronavírus, o mundo permitiu que morressem mais de 750 mil pessoas. Por que não deram cloroquina para toda essa gente, meu Deus? É uma imbecilidade contínua, porque a pilha de cadáveres continua crescendo. Estava entendido que no Brasil a pandemia seria uma gripezinha, porque nas palavras do presidente Bolsonaro, o brasileiro estaria imune ao contágio, porque um sujeito que mergulha no esgoto e não pega nada, não seria afetado por um vírus qualquer. Mas precavido, o presidente mandou reforçar os estoques oficiais de cloroquina. Hoje, numa contabilidade oficial, estima-se que há à disposição comprimidos para 18 anos de uso. Para que vacina? Se o comprimido é tão eficaz e é barato. Pode ser comprado na farmácia. O Bolsonaro precisa chamar o ministro Pazuello para uma conversa. O presidente precisa recomendar ao ministro que inaugure imediatamente um programa nacional de distribuição gratuita desta cura da Covid. Junto com as caixas da cloroquina, os brasileiros poderiam receber um kit de maquiagem, uma base branca para atingir o rosto, um batom para pintar uma boca engraçada, e uma bola vermelha para realçar o nariz. Por último, podiam se encomendar ali ao gabinete do ódio que colocasse, difundisse nas redes sociais uma hashtag: somos todos palhaços. Está virando brincadeira. Está virando brincadeira. Se fosse assim tão simples, não haveria tantos mortos. O presidente precisa respeitar, em primeiro lugar, se não respeita a si mesmo, ele precisa respeitar a inteligência alheia. Thaís Oyama. Paulo, eu acho que de todas as declarações estapafúrdias que o presidente Bolsonaro deu até hoje sobre a hidroxicloroquina, essa foi a mais grave até agora, sabe? Porque não tem nada que sustente uma suposição leviana dessa, de que caso as pessoas tivessem sido tratadas lá atrás, essas vidas poderiam ter sido poupadas. Eu fico pensando, imagina alguém que perdeu, alguém que teve na família uma pessoa que morreu de Covid-19, ouvindo o presidente da República dizer que caso essa pessoa tivesse recebido cloroquina, ela poderia estar viva. O presidente da República, hein? Dizendo isso, ele semeia uma dúvida cruel, responsável, infundada e desrespeitosa, né? Essa crise mostrou que o presidente Bolsonaro está se firmando cada vez mais como um líder populista. Essa pandemia deixou isso claro. Eu lembro aqui do economista americano Barry Eichengreen, que escreveu A Tentação Populista. Ele fala lá nesse livro que o populismo ele se agudiza nas crises. Por quê? Porque é mais fácil convencer as pessoas nas crises de que as dificuldades, as dores, os sofrimentos por que elas estão passando é culpa da traição das elites, né? Lembrando que o populismo é basicamente isso, a satanização das elites e a exaltação do povo. Sendo que povo, claro, é a parte da população lá que está com o líder populista, não os opositores. Então, o Bolsonaro está assim, ele tem outras características que vão ficando muito claras de liderança populista. E outra delas, que a gente já falou aqui, é essa, mais simples, a de adotar como ter sempre uma solução muito simples e quase sempre errada, né, equivocada, para um problema complexo, como a pandemia. Então, quando ele diz que é só tomar cloroquina para não morrer, ele está levando essas máximas populistas a um paroxismo escandaloso.
E fora isso, né, que eu acho mais grave, é um tremendo desrespeito para com as famílias que perderam gente para a Covid-19.